Oi, 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 pessoal! Meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu e Maíra criamos uma listinha pra vocês de botar muito medo, que é filmes de terror. Eu tenho muito medo de filme de terror, mas não tenho vergonha na cara, então lança um, já tô lá correndo pra assistir e depois eu que lute pra dormir, né? Maíra, mesma coisa. E quero saber de vocês, se também são assim, conta aí pra gente. Antes de iniciar a lista de hoje, quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho, compartilhe aí com todo mundo. Eu percebi que tem crescido o nosso alcance, então muito obrigado por quem tem ajudado. E sigam a gente nas redes sociais, que vai ser escrito aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então, recadinho dado, bora lá pra mais um vídeo. Começamos a lista na década de 70 com um filme muito icônico e também é um dos filmes que mais arrecadou mundialmente na época, foram mais de 441 milhões de dólares. E, sinceramente, o filme ele é assustador até hoje. Tem gente que vai insistir falando que os efeitos especiais, né, são bem ultrapassados, mas esse filme vai muito além disso, então ele ainda dá muito medo. Na história, Regan O'Neill é uma menina normal que mora com a sua mãe, que é a atriz, a Chris O'Neill, que está trabalhando em Georgetown, nos Estados Unidos, fazendo ali um filme. E de repente a menina começa a ter um comportamento muito estranho, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acredito que tem pessoas que ainda não têm assistido esse filme, então assistam para vocês saberem o que é. E isso começa a acontecer depois que a menina ela tem a possessão do demônio Pazuzu. Pelo sangue de Jesus tem poder! E aí é nesse ponto da história que entram os padres Marion e Karras para começar a ajudar a Regan. Ah, e vale muito bem ressaltar para vocês que essa história é baseada em fatos reais, tá? E o roteirista do filme, que também é autor do livro, inclusive a Maíra já leu e me emprestou o livro que tá aqui. Vou ler também. E, amiga, muito obrigado pelo empréstimo. Voltando aqui pro roteirista, o William se baseou em um caso que aconteceu em 1949 de um menino que teve supostamente uma possessão demoníaca. E aparentemente ficou tudo bem e o menino sobreviveu a essa possessão e às sessões de exorcismo. A ideia do autor ao escrever o livro era também propor, né, uma discussão sobre a fé. Então fica aqui pra vocês a nossa dica do filme. Outro filme muito famoso dentro do gênero de terror, quem gosta do gênero com certeza já assistiu esse filme. O filme já tem outra versão, uma de 2003, que é bem famosa, e outra de 2017. Então, para quem já viu essas duas versões, a gente vai indicar a outra de 1974. Na história, acompanhamos um grupo de jovens que está viajando para o Texas para verificar o túmulo de um ente, um parente ali que foi violado. Mas no caminho, eles encontram uma família que não é só assassina. Além de assassina, eles são canibais, e no meio dessa família tem o Leatherface. O enredo do filme surgiu depois que o roteirista começou a acompanhar, né, a cobertura jornalística de vários crimes, vândalos, que aconteceu na cidade de San Antônio, além também do que estava acontecendo ali na época, né, na questão política e tudo mais. Já o personagem Leatherface, ele foi baseado nos crimes do serial killer Ed Gein. Esse serial killer ficou super conhecido por preservar dentro da casa dele a pele do rosto de suas vítimas. Tipo, gente, que horror! A diferença é que o Ed não usava uma serra elétrica, né, para matar as pessoas e também não fazia parte de uma família extremamente bizarra, mas assim, isso é o de menos, né? Na época de lançamento do filme, eles venderam essa história, né, do filme como 100% verdadeira para chamar a atenção do público. Ele arrecadou um dinheiro bom até para a época, foram 30 milhões de bilheteria, e depois de um tempo ele parou de ser exibido, né, foi caindo a arrecadação dele porque as pessoas acharam o filme extremamente violento e pediram para tirar dos cinemas. O que não é mentira, inclusive fica aqui o aviso para vocês, não só para esse filme, mas para todos os outros que eu vou falar, para tomar cuidado para quem é sensível com esse tipo de conteúdo, tá? Então é um filme realmente bem pesado, então aí coloca a conta em risco. Foi o primeiro filme baseado nas obras literárias de Jay Anson. O livro ele é baseado nas experiências do casal, né, narrados por George Lutz e Kathleen Lutz, na 112 Ocean Avenue. Eu falei mesmo o nome em português porque eu não sou obrigado, tá? E aí o casal vendeu os direitos do livro para o Anson. O que aconteceu é que esse casal foi morar na mesma casa que em 13 de novembro de 74, ou seja, um ano antes, por volta ali das 3h15 da manhã, um homem chamado Ronald
assassinou seus pais, seus 2 irmãos e suas 2 irmãs com uma carabina. Os corpos foram encontrados de cabeça para baixo em suas camas e aí foram levantadas várias questões na época. Uma delas, por exemplo, é como nenhum vizinho acordou com o som do tiro, né? Já que a arma utilizada fazia um barulho muito grande. No filme, o nome do casal foi mantido. Então, eles compram essa casa, se mudam com a família, onde eu falei, né, que aconteceu lá o assassinato 1 ano antes. E com o passar do tempo, a família Lutz começa a perceber coisas estranhas acontecendo naquela casa. Além disso, a ameaça maligna que existe ali naquela casa começa a transformar o Lutz em um perigo para sua família também. O filme fez bastante sucesso na sua época, já que arrecadou mais ou menos 90 milhões de dólares nas bilheterias. O que chamou a atenção na época foi a famosa frase baseada em fatos reais e o questionamento ali de fé e igreja, tirando um pouco a onipotência da igreja, né, da religião naquela época. Agora entrando na década de 80, temos um filme dirigido e roteirizado pelo Wes Craven, que descansa em paz, que além dessa franquia, nos entregou também a franquia Pânico, que aqui no canal a gente ama de paixão. Mas não, gente, o Fred, que dispensa apresentações, né, um personagem conhecido mundialmente, enfim, todo mundo sabe quem é o Fred Krueger, ele não é baseado em fatos reais, tá? O diretor Wes Craven teve a ideia de criar esse roteiro depois de ler um artigo no LA Times, onde dizia que ali no sul da Ásia tinham pessoas morrendo durante pesadelos. Nessa matéria tinha até um menininho que dizia que tinha medo de dormir por conta disso. Aí o que o Wezinho fez? Isso mesmo, criou um roteiro com um assassino que mata as pessoas enquanto elas dormem. Olha que legal. Bem, a história então se passa em Ohio e acompanha um grupo de adolescentes que são aterrorizados nos seus sonos e pesadelos por um assassino de crianças chamado Fred Krueger. O filme custou só 1,8 milhões de dólares e arrecadou mais ou menos 25,5 milhões em bilheterias. Fora que se tornou um marco da cultura pop, teve série, teve vários filmes, participou de outras franquias, como Sexta-feira 13, por exemplo. I'm your boyfriend now, Nancy. No one will survive. Chegando agora nos anos 2000, vamos citar Viagem ao Inferno, que acompanha um grupo de pessoas que estão ali num parque, numa reserva nacional, e que são caçadas por um criador de porcos. O diretor do filme escreveu o roteiro totalmente como ficção, mas depois de ficar sabendo de alguns casos bem parecidos, ele foi lá e alterou o roteiro para ficar mais parecido com a realidade. Então, o filme é baseado em 2 assassinos muito famosos da Austrália. São eles Bradley Murdoch e Ivan Milat, acho que eu falei certo. O Bradley matou um mochileiro inglês e tentou sequestrar outro em 2001. Já o Ivan oferecia carona para quem aceitasse, levava até uma floresta, fazia inúmeras torturas e ataques xenofóbicos e matava todas essas pessoas. Ah, isso foi nos anos 90, tá? Pelo menos 7 mortes foram atribuídas ao Ivan. Tem relatos que no dia do julgamento do Ivan ele contava que caçava as suas vítimas antes de matar para ter mais emoção. Além disso, como o próprio assassino garantiu, a escolha de suas vítimas eram aleatórias. A única coisa que eu tenho para dizer é horrível. Pelo menos esses 2 assassinos foram pegos, presos e condenados à prisão perpétua. Como disse anteriormente, esse filme tem cenas bem pesadas de violência, enfim, assassinato, tudo isso, então é sempre bom avisar vocês, tá bom? A história por trás do exorcismo de Emily Rose é baseada em fatos reais e é baseada na jovem chamada Anneliese Mitchell, que morreu em 1973, depois de passar um ano. Gente, um ano sendo exorcizada, já que ali quem estava envolvido acreditava que ela estava possuída por uma legião de demônios. Eu não consigo nem imaginar o sofrimento que foi isso na vida dela. A história gerou uma grande confusão midiática, óbvio, já que os 2 padres envolvidos foram condenados, né, e levados a julgamento por maus tratos, enfim, várias coisas, porque encontraram a menina com vários problemas, dentre eles anemia. O filme mostra a Emily que se muda da cidade, que é rural, né, onde ela mora, para ir para a faculdade. Então ela começa a ter algumas alucinações, algumas coisas ali. E como ela é bastante religiosa,
ela aceita se submeter à sessão de exorcismos. O padre Richard Moore realiza sessões de exorcismo, mas a Emily acaba morrendo e então ele é acusado de assassinato. É aí que entra a advogada famosa, a Erin, que pega o caso para defender o padre, e aí tem várias questões que ela tem que defender, e como ela é ateísta, não acredita em muitas coisas ali, acontecem alguns casos inexplicáveis, então gira em torno disso. O filme tem uma visão bem crítica, né, dos eventos que aconteceram, e ele também foi super bem recebido na época, já que em apenas 3 dias de exibição ele arrecadou todo o valor que custou, que foi 19 milhões. E seguindo a linha de rituais, temos o filme chamado O Ritual, que foi baseado, e retirado da história do livro chamado The Rite, The Making of a Modern Exorcist. Acho que é isso, acho que tá certo. Escrito por Matt Baglio. O livro trazia supostamente verdadeiros relatos que acompanhavam 2 padres do Vaticano que praticavam o exorcismo, que passaram por algumas provações ali, né? No filme acompanhamos um padre chamado Michael Kovac, que é mandado para o Vaticano para ingressar numa recente escola fundada de exorcismo. Ele está passando por uma constante ausência de fé e vontade de abandonar tudo. E então ele sempre se mostra cético, ele enfrenta seus superiores usando da psiquiatria e neurologia para explicar os comportamentos estranhos que acontecem ali, né? Porém, ao conhecer o padre veterano dali chamado Lucas, as convicções desse padre começam a mudar com o que ele começa a presenciar. Olha, o filme não foi muito bem recebido pela crítica, viu? É muito bom ressaltar isso aqui pra vocês. Mas ele entrou na nossa listinha porque é um filme de exorcismo e porque também tem a Alice Braga no elenco e a gente, como vocês bem sabem, amamos ressaltar e homenagear e falar do orgulho que temos dos nossos atores brasileiros nos filmes de Hollywood. Ah, e outro detalhe muito importante, o Padre Lucas é interpretado por ninguém menos que Anthony Hopkins. A gente acha importante citar isso aqui sim, porque o gênero de terror não era comum ter grandes nomes, grandes atores e atrizes no elenco, né? E isso tem mudado com o passar do tempo, igual a gente vai ver no próximo filme da lista. You do not speak to it, it's the devil. I'm coming for you. Ah, e vamos para o último filme da lista, que já é considerada a maior franquia de terror dos últimos 10 anos, que é Invocação do Mal. Inclusive, Invocação do Mal 3 está disponível no cinema, então quem for assistir, por favor, se cuide. Máscara, álcool em gel, distanciamento social, por favor, para a gente conseguir vencer esse momento péssimo que a gente está vivendo. Já não basta o presidente, né? O nosso governo, que é contra tudo. Aqui vamos falar especificamente do primeiro filme lançado em 2013. A inspiração para o enredo é a vida de Ed e Lorraine Warren, que são interpretados por Vera Farmiga e... gente, esqueci o nome do cara... Patrick Wilson, que são um casal de demonologistas e investigadores paranormais que ficaram conhecidos, teve muita fama por participarem de mais de 100 exorcismos. O filme foi dirigido pelo famoso James Wan e acompanha uma história muito famosa do casal, envolvendo a investigação na casa da família Perron. E de novo temos aquela história clássica de que uma família se muda para uma casa, que ele no caso tem o pai, a mãe e 5 filhas, e coisas bizarras começam a acontecer dentro daquela casa. Que assim, pra mim, eu vou falar comigo, de mim, gente. Vocês falam aí no comentário o que vocês acham disso, se vocês pensam igual ou não. Mas, na primeira manifestação estranha que acontece em casa, eu já pulo fora, vou, sei lá, pro motel por causa de uma amiga. Eu só não fico aqui. Vocês são assim também? Porque eu assisto os filmes e fico tipo, gente, claramente tem uma cadeira voando, uma cadeira andando no cômodo e tudo bem, vocês vão e ficam aí, vão dormir, eu não entendo. Eu realmente não entendo. E levando em consideração isso, esse é um filme que me assustou muito a Maíra e até hoje nos deixa abalado, tanto é que eu não tenho coragem de assistir ele inteiro de novo. Então, óbvio que eu vou indicar pra vocês, né? Assistam aí. Gente, chegamos ao fim de mais uma lista. Depois desse fim, né, de chegar até aqui, pega todo mundo aí as arrudas, começa a sacudir, reza, crucifixo e tudo que tem mais direito, água benta, alho,
que não sei porque que eu falei alho, que é coisa de vampiro, mas né, vai que um Edward Cullen quer aparecer aqui, vocês já tacam alho nele também. Então vamos nos preparar pra sumir com tudo, né? Então é isso, pessoal. Como eu falei, já chegamos ao fim de mais uma lista. Antes de terminar o vídeo, eu quero agradecer muito quem chegou até aqui e pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativa o sininho, que o sininho avisa vocês quando tem vídeo novo aqui no canal, que é toda semana, ou sábado ou domingo. O horário é a definir, é quando Deus quiser que saia. E seguir nas redes sociais, né, gente, que tá escrito aqui embaixo, ok? Então, muito obrigado e até semana que vem.